Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz e hoje trago um circuitinho bem legal. Pessoal, eu tenho dois problemas. Um é que eu sou daltônico, então para ler resistores passa um trabalho danado. Como é que eu faço para ler resistores? Multímetro. Mas tem alguns resistores, principalmente os de baixo valores muito baixos, né? Depois, abaixo ali de 1 ohm, esses multímetros não dão mais conta de fazer a leitura desses resistores, né? Então eu tenho que buscar outros artifícios para fazer a medição, né? O outro artifício é pegar o resistor, levar até minha esposa para ela ler aquele código de cores para mim, para eu saber que resistores eu estou pegando ali, né? Meu daltonismo não é tão forte, eu confundo mais, no caso dos resistores é o verde com o marrom, escala de 1 e eu acho que o marrom o verde é 5, né? Agora não estou lembrado. E também por causa da tonalidade e da cor de fundo, eu me atrapalho muito no 2, que é o vermelho, com o laranja, que eu acho que é o 3. Então, quando pego resistores menores, eu fico meio perdido. Então, eu tenho que buscar ajuda, né? Quando é resistores maiores, para fazer o tiratema, o multímetro. Só que os multímetros que eu tenho aqui em casa, nenhum deles ele consegue medir resistores de baixos valores. É onde entra o meu segundo problema. Eu sou mão de vaca. Eu não invisto tanto na bancada quanto deveria. Mas um multímetro bom que lê com qualidade um resistor desse, ele é um valor caro, né? Geralmente são multímetros melhores. E também aquelas pontes LCR também tem subido bastante o preço. Então importar uma tá meio que carinho também. Aí o que eu fiz para solucionar esse caso, porque eu gosto de usar muito resistores baixos para usar como sensor de shut. Para solucionar o caso, eu fui no YouTube e encontrei no canal do WR Kits, do Wagner Rambo, o cara tem uma biblioteca muito boa de circuito. Encontrei esse circuitinho lá que ele apresenta lá, uma fonte de corrente constante e uma fonte convencional de 10 volts, uma fonte de tensão, né? E aí o circuito no meio é aberto. Onde é aberto, a gente vai colocar o nosso resistor aqui, né? A gente vai colocar o nosso resistor. Como aqui é um circuito em série, a corrente que vai passar no resistor é a corrente da fonte de corrente constante. Então aqui vai passar 500 mA. Passando 500 mA por esse resistor, vai gerar uma tensão. Gerando uma tensão, eu vou fazer essa leitura da tensão. Tendo a tensão no resistor, se eu dividir pela corrente que passa, eu tenho o valor dele. Esse é o básico da eletrônica, né? Circuitos elétricos 1, que a gente aprende lá no técnico de eletrônica. Aí eu bolei um esquema baseado naquela carga eletrônica de bancada que eu fiz lá no sexto vídeo do canal, que é essa bichinha aqui que eu ainda uso. Tá suja, mas muito eficaz. Criamos essa fonte de corrente constante a partir daquele circuito. Só que eu dei uma melhorada nele. Eu dei uma melhorada não. Eu trouxe ele para algo mais compacto e mais fácil de lidar. Eu vou deixar o esquema desse circuito aparecendo aqui no vídeo, aí você pode dar um print, ou lá no blog eletricidadeletrica.blogspot.com, que também já está um tempinho bem parado. Como é que funciona esse circuito? É igual da carga eletrônica. Os componentes que eu estou usando aqui são os mais básicos possíveis, que a gente acha facilmente na eletrônica. Então, esse regulador de tensão linear aqui, da família 78, vai gerar uma tensão de referência aqui para um pop. O pop vai mandar essa tensão para o MOSFET, que está aqui, e também vai monitorar a tensão de saída, porque ele vai monitorar a tensão em cima desse banco de resistores aqui. Esse banco de resistores, no circuito que eu montei, ele tem 10 ohms, mas eu não tinha um resistor de 10 ohms com a potência desejada, que é de 5 a 10 watts. Quanto maior, melhor, tá? Então eu peguei 5 resistores de 51 ohms, que aí 51 ohms consigo ler com multímetro, e coloquei eles em paralelo. Então dando por volta de 10 ohms, né? Um pouquinho acima, bem pouca coisa acima. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando um 7806. Eu quero ter com baixa tensão
esses 500 mA. Eu quero ter 5 volts chegando aqui em cima desse circuitinho aqui. Então eu usei um regulador 7806, eu já vou explicar porquê, junto com um divisor resistivo, um trim-pot. Por que eu estou usando o 7806 em vez de usar o 7805 para obter logo os 5 volts? Porque como aqui eu não me interessa tanto a tensão, me interessa uma corrente precisa, vamos dizer assim, né? Usando o 7806 eu posso colocar a tensão um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo dos 5 volts para garantir que eu tenho os 500 mA percorrendo aqui, por causa que eu estou lidando aqui com resistores reais, então eles têm tolerâncias de erro, eles não têm, isso aqui não vai dar exatamente os 10 ohms, deve estar dando, acho que da última vez que eu medi ele deu 16 ohms, mas aí pode ser falha do multímetro também, porque é um valor muito baixo. Mas o que me interessa é garantir os 500 mA. Na questão da corrente aqui, eu já fiz alguns testes, esse multímetro até que tem uma boa precisão na leitura de corrente. E aí o MOSFET não, perdão, uma pop, primeiro uma pop, eu estou usando um 741, bem comumzinho, 8 terminais, e o MOSFET um IRFZ 44, pode ser qualquer um, ele vai dissipar um pouquinho de calor, ele tem que aguentar essa potência que ele vai dissipar, que eu estou entrando com 10 volts aqui, então ele vai liberar só 5 volts na saída dele, então 5 volts ele vai estar retendo aqui, junto com os 500 mA, né, que vai percorrer pelo circuito, que ele vai também regular, ele vai estar dissipando por volta de uns 2,5 a 3 watts aí. Então tem que ter um dissipadorzinho de como é que funciona ele. Eu deixei aqui os terminais, pelo esquemático vocês vão acompanhar bem. Eu deixei 2 fiozinhos aqui para ligar o resistor que vai a teste. Eu não tinha 2 garrinhas de jacaré, então eu usei um conectorzinho, eu esqueci o nome desse conector, um conector de computador. Vamos ligar o circuito, então eu vou mostrar mais ou menos como é que ele vai funcionar. Aqui é o seguinte, primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como eu preciso de mais exatidão possível na leitura do resistor, eu vou fazer a aferição toda usando esse multímetro. Eu aconselho vocês também. Primeiro aqui eu vou regular esses 10 volts usando o leitor dele. Depois eu vou regular a corrente também usando ele, né? Usando o modo voltímetro dele para regular a tensão e o modo amperímetro dele para regular a corrente. Tá? Então eu não vou usar os valores que está marcando aqui na fonte. Eu vou usar só ele. Eu vou ligar aqui a fonte. Eu vou simular mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu vou botar ela em modo de tensão, leitura de tensão, o multímetro. Nesse primeiro momento eu vou regular ela para que dê o mais próximo possível de 10 volts aqui. Ó, tu vê que já deu até uma diferença. 11,8 aqui e 12,7. Eu sei que tem que regular aqui a fonte aqui dentro, mas isso aqui pode acontecer em qualquer circuito com vocês, qualquer equipamento. Então vamos lá, vamos regular essa tensão para 10 volts, 10,01, 10 volts, já está bem legal aí. Agora o que eu vou fazer? No meu circuito agora está sendo alimentado com 10 volts o meu circuito. Agora eu vou regular para que a corrente que passa pelos resistores aqui, né, a corrente que vai passar por esse resistor aqui que eu quero ler seja 500 mA. Para isso, como é que eu vou fazer? A ponta preta eu vou botar no terminal source do MOSFET, nessa garra que está no source do MOSFET, que é essa situação aqui. A corrente vai percorrer esse caminho. E a ponta vermelha eu vou ligar lá na fonte de tensão, que é aqui na fonte de bancada mesmo. Então ele vai ler a corrente que está passando pelo circuito agora. Ó, 0,31. Estão vendo ali, né? 0,31. Então eu vou, pelo o trim-pot, por isso que eu botei o trim-pot. Pelo trim-pot eu vou chegar ao mais próximo possível de 0,50, que é o valor que eu preciso aqui. Aqui pode ser até um potenciômetro, né? Não precisa nem ser um trim-pot muito multivoltas, nada. Aí, 0,50. Ou seja, 500 mA, ele está na escala de 10 amperes, né? Agora eu regulei certinho, através desse multímetro, a tensão de 10 volts, né, na fonte de tensão, e a minha fonte de corrente drenando 500 mA. Beleza, tá pronto o circuito já para receber os resistores para teste. O Wagner explicou tudo lá no circuito dele, ele só não mostrou um circuito de bancada. Ele mostrou lá usando uma fonte de bancada e uma carga eletrônica. Então aqui eu montei o circuitinho próprio para vocês usarem para essa finalidade. Por isso que tem que passar por essas etapas de
para calibrar. Multímetro eu voltei para escala de tensão, para leitura de tensão, escala até 20 volts. Não, 20 volts não, minto. Escala de milivolts, né? Aqui ó, milivolts a escala. Então tá. Vamos fazer os testes agora nessa circuito, vamos ver se ele vai funcionar mesmo. Eu estou com um resistorzinho aqui, que ele é de 0,47 ohms. Então vamos testar esse circuito com esse resistor. Eu vou botar um lado aqui, outro lado aqui. Beleza. Ó, na fonte já está mostrando ali, ó, 500 mA. O valor aqui do amperímetro está condizente com o valor que o amperímetro daqui do voltímetro mostrou. Então, beleza. Garantindo que está circulando o meu circuito todo 500 mA. A tensão aqui está errada. Talvez eu tenha que desmontar a fonte para regular ela. Mas não interessa agora, vamos mostrar o circuito. Então, no lado source, na ponta de prova, do lado source do MOSFET, eu vou botar a ponta negativa, a ponta preta do comum, do voltímetro, e do outro lado, aqui, no resistor. Opa, tá dando uma diferençazinha ali, 242 milivolts. Né? A queda de tensão que eu estou lendo aqui em cima desse resistor é 242 milivolts, que é isso que eu preciso medir. Eu vou conseguir só medir a queda de tensão. Então, 242 milivolts. 242 milivolts. Deixa eu desligar aqui o circuito enquanto isso. Nem esquentou. Mas mesmo assim, só para evitar esquentar demasiadamente o IRF, eu desliguei o circuito. Agora aqui na calculadora. 242 milivolts. Então eu vou botar 0.242 dividido pela corrente, que eu quero a resistência, né? Então 0.500. 0,48 ohms. 484. Então um valor bem próximo, né? Esse aqui é de 0,47, pode ser por causa da tolerância, algum ajustezinho a mais que teria que ser feito aqui no circuito. 0,48. Se ele está me dando uma resposta de 0,48, então eu sei que esse resistor é de 0,47, porque é o que tem na tabela de código de resistores, né, pessoal? Vamos ver esse. Vamos pegar um outro aqui. Ó, eu estou com outro aqui que eu nem faço ideia de que valor é esse aqui. Acho que é 57 verde. Não sei, vamos ver. 57, 58. Vamos medir a queda de tensão desse novo resistor. 282 milivolts é a queda de tensão que tem nele. Na calculadora, 0.282 dividido por 0.5, 0.56. É um 0.56, é um 0.56 ohms, esse aqui, isso mesmo. 0.56 ohms. É verde, isso aqui deve ser o que? Violeta? Não sei, não lembro agora a cor. Deixa eu pegar a tabela aqui rapidinho. É o azul. É verde e azul. É isso mesmo. Aí dá o 0,56 pela tabela, né? Tá legal esse circuito. Vamos pegar um outro aqui aleatório. Ó, tem um outro aqui aleatório. Não é verde. Deve ser 0,12? Não sei. Vamos ver. Vamos fazer um teste. 108 milivolts. 108 milivolts. 0.108. Opa. Dividido por 0.5. Ah, não. Ele é de 0.21. Ele é 22. Ele é 0,22 ohms. Nossa, 0,22. Vamos pegar outro. Mais fácil ainda, para mostrar que o circuito funciona, eu tenho esse aqui, ó. R68. Então eu sei que ele é de 0,685%. Esse aqui não precisava medir, né? Mas só para mostrar que o circuito funciona mesmo. Para vocês não dizerem que é lorota minha, né? Vamos medir a queda de tensão em cima do bicho. Ó, 341 milivolts. 0.341 milivolts dividido por 0.5. 500 miliamperes. 0,668. 0,68 ohms. Que é o que condiz ali com o que está escrito no resistor. Então tá, pessoal. Esse aqui é um circuitinho bacana. Acho que é até legal fazer dá para até montar esse circuito numa placa de circuito impresso, né? E deixar disponível para tu usar na bancada, né?
nesse circuito aqui tu pode usar uma fonte de 12 volts comum, fazendo o ajuste direitinho aqui, né, no trem pot, né. Eu não testei ligando o 0,5 de volta, porque desse arranjo aqui, né, a hora que eu botar uma carga e der uma queda de tensão, o unpopping junto com o MOSFET ele vai regular essa corrente de saída. Então esse circuitinho ficou mais legal. Eu sei que o 06, o 7806 é mais chatinho de encontrar no mercado, mas dá para botar o 7809 nesse esquema aqui também, né? Tu pode usar o 7809, se você usar a fonte de 12 volts com o 7809 aqui vai estar de boa. Agora aqui com 10 volts, o 7809 talvez não regule direitinho, pode ser que ele dê uma oscilada e prejudique no teu valor de leitura. Outra questão, se tu for usar uma fonte de tensão 12 volts ou maior e fazer os devidos ajustes para funcionar no circuito, tenha ciência a diferença dessa maior tensão com a diferença do teu regulador junto com a corrente vai ser a potência que o teu MOSFET vai dissipar. Então toma cuidado para não exceder a potência do teu MOSFET, para ele não danificar e queimar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Agradeço aqui pessoalmente, aqui no vídeo, agradeço ao Wagner Rambo pelo conteúdo lá, o engenheiro Wagner Rambo, pelo conteúdo que ele trouxe lá no canal dele, que é onde eu peguei o esquemático. Isso aqui é dele, né? Não é meu, não foi eu que fiz isso aqui, foi ele que fez. E o que eu fiz foi montar um circuitinho para isso, né? Esse circuito eu vou estar disponibilizando lá no blog eletricidade-elétrica.blogspot.com para quem quiser, tá lá disponível para vocês fazerem o circuitinho, testar e até mesmo fabricar ele numa plaquinha, né? Eu com certeza vou deixar esse circuito aqui montado, né? Talvez eu faça algum arranjo, alguma coisa diferente, mas eu vou deixar esse circuitinho montado e com certeza eu vou utilizar ele muito aqui na bancada porque eu preciso por enquanto, até eu adquirir uma ponte LCR, um multímetro de melhor capacidade, né, que faça a leitura desses resistores muito pequenos. Antes de acabar mesmo o vídeo, eu quero fazer um teste com um resistor aqui, eu não testei esse circuito com resistor um pouquinho mais alto, 4,7 ohms. Vamos dar uma testada aqui com ele. Vai ter que ser meio que jogo rápido, porque esse aqui talvez esquente, esse resistor. 4,7, ó, passou do limite. Então vamos botar de 2,37 volts. 2,37 volts dividido por 0,5. 4,7 ohms. Olha que legal. Quando vocês botarem resistores um pouquinho mais altos, fiquem de olho na dissipação de calor deles. Vamos ver que carinha é esse. Acho que é 68, alguma coisa. Acho que é 0,68 esse aqui. 340 milivolts. 0,340 dividido por 0,500. 0,68. Olha só, que legal, hein? A tolerância disso aqui está dizendo que é de 5%. Pô, bacana, hein? 5%, 0,68, ó, que legal. O circuito está funcionando direitinho. Então tá, talvez para ler alguns resistores, vocês vão ter que trabalhar com corrente, talvez lendo com correntes menores. Eu estou seguindo os passos lá do Wagner Rambo. Então, talvez eu possa até trazer mais tarde um outro vídeo, posso fazer a parte 2 desse vídeo, usando correntes menores. Talvez seja interessante usar correntes menores para medir a queda de tensão em resistores de valores baixos, só que de potências inferiores. Então tá, pessoal, espero que tenham curtido esse conteúdo. Fiz com bastante carinho esse conteúdo e tô passando para vocês, né, um esquemático fácil de achar ali numa pesquisa ali do Wagner Hub, no canal dele. E aqui o circuitinho que eu montei de acordo com o aprendizado que ele passou pra gente. E eu tentei nesse vídeo trazer para vocês o circuitinho que eu entendi mais ou menos da melhor maneira possível. Claro que existem outras soluções, né, para fazer esse circuito, outro jeito de fazer uma fonte de corrente, mas esse aqui eu acho que fica mais fácil, com ajustezinho de tensão, para tu, independente do resistor que tu botar aqui, garantir sempre uma corrente constante, o mais precisa possível. E a minha dica, mais uma vez, a minha dica para vocês que vão usar esse circuito, para quem usar esse circuito, é sempre
usar um aparelho só para ajustar a tensão da tua entrada e também ajustar a tua corrente, tá? Para que a queda de tensão em cima desse teu carinha de teste seja a mais precisa possível, tá bom? Para não ter valores muito alterados e dar problema na hora de fazer os cálculos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhem, é isso aí, comentem. Então tá, agora sim. Falou, valeu!